Você já parou para pensar em quanto açúcar você consome todos os dias? Mesmo sem perceber, ele está presente em praticamente tudo: no café adoçado logo cedo, no pãozinho com geleia, no suco de caixinha, no iogurte saborizado, na barrinha de cereal que parece saudável, até naquele molho pronto que você usa para cozinhar. O açúcar está em todos os lugares, muitas vezes disfarçado em nomes diferentes, como glicose, sacarose, frutose, maltodestrina. Isso faz com que a gente consuma muito mais do que imagina. O problema é que esse consumo excessivo tem consequências sérias para o nosso corpo e para a nossa saúde. Por isso, hoje eu quero te mostrar o que acontece se você simplesmente parar de consumir açúcar por 30 dias. Os resultados podem te surpreender. Muita gente acha que açúcar é apenas uma questão de calorias e peso, mas ele vai muito além disso. Quando consumimos açúcar em excesso, ele provoca picos de glicose no sangue, que forçam o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina. Com o tempo, essa montanha-russa de glicose e insulina pode levar à resistência insulínica, que é a porta de entrada para o diabetes tipo 2. Mas não é só isso. O açúcar também acelera o envelhecimento, prejudica a pele, rouba energia, aumenta a inflamação do corpo e até pode afetar o humor e o sono. Agora, imagine cortar esse vilão da sua vida por 30 dias. O que será que acontece com o corpo? Vamos começar pelos primeiros dias. Nos 3 a 5 primeiros dias sem açúcar, muita gente sente uma espécie de abstinência. É normal sentir vontade de comer doces, irritabilidade, dores de cabeça e até cansaço. Isso acontece porque o açúcar age no cérebro de forma parecida com drogas, estimulando a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Ou seja, o corpo fica pedindo aquela sensação de recompensa que vinha do doce. Mas a boa notícia é que essa fase passa rápido, e logo os benefícios começam a aparecer. Depois de uma semana sem açúcar, o corpo já mostra sinais claros de melhora. O primeiro benefício visível é na energia. Em vez de sentir aqueles altos e baixos durante o dia, você começa a ter mais disposição de forma constante. Isso acontece porque os níveis de glicose no sangue ficam mais estáveis, sem aqueles picos e quedas bruscas. Outra mudança comum é a melhora no sono. Sem açúcar em excesso, o corpo regula melhor os hormônios que controlam o ciclo do sono, como a melatonina, e você começa a dormir mais profundamente. Além disso, a pele começa a agradecer. O açúcar em excesso está diretamente ligado a processos inflamatórios e até à produção de acne. Quando você corta esse consumo, o corpo reduz a inflamação e a pele tende a ficar mais clara, menos oleosa e com menos espinhas. Muitas pessoas relatam até uma aparência mais jovem depois de apenas algumas semanas. Com 2 semanas sem açúcar, os benefícios se tornam ainda mais claros. O paladar começa a mudar. Alimentos que antes pareciam sem graça, como frutas, agora ficam muito mais saborosos. Isso acontece porque as papilas gustativas se regeneram e se tornam mais sensíveis, permitindo que você sinta melhor o sabor natural dos alimentos. O interessante é que, com o tempo, aquele doce exagerado que antes parecia irresistível começa a parecer enjoativo. É como se o corpo aprendesse a apreciar o sabor real da comida. Outro ponto muito positivo é a perda de peso. Mesmo sem fazer grandes mudanças na dieta, apenas cortar o açúcar já reduz significativamente as calorias consumidas, especialmente porque ele está escondido em alimentos ultraprocessados. Além disso, com menos insulina circulando no corpo, a queima de gordura se torna mais eficiente. Não é exagero dizer que, em 2 semanas sem açúcar, muitas pessoas já percebem roupas mais largas e uma barriga menos inchada. Mas os benefícios não param aí. Ao chegar na 3ª semana, seu corpo já começa a apresentar mudanças mais profundas. O risco de inflamações crônicas diminui, o que ajuda a proteger o coração, as articulações e até o cérebro. Isso significa menos dores, mais clareza mental e até uma melhora no humor. O açúcar em excesso está diretamente ligado à ansiedade e até à depressão, porque ele afeta neurotransmissores como serotonina e dopamina. Ao cortar esse ciclo, o cérebro se equilibra melhor, e você se sente mais estável emocionalmente. Outro impacto importante é no fígado. O consumo elevado de açúcar, especialmente frutose presente em refrigerantes e doces industrializados, sobrecarrega o fígado e pode levar à esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado. Ao ficar 30 dias sem açúcar, você dá um alívio enorme para esse órgão, permitindo que ele se regenere e funcione de forma mais eficiente. E não dá para esquecer da imunidade. O açúcar em excesso diminui a capacidade do corpo de combater infecções,
porque enfraquece as células de defesa. Ao cortar o açúcar, o sistema imunológico fica mais forte, e você se torna menos vulnerável a resfriados, gripes e outras doenças. Resumindo até aqui, nos primeiros dias pode ser difícil, mas depois de uma semana a energia melhora, o sono fica mais profundo, a pele se renova, o peso começa a cair e o corpo inteiro responde de forma positiva. Até a terceira semana, seu humor e sua mente já estão funcionando melhor, e seus órgãos, como o fígado e o coração, começam a se beneficiar. E ao completar 30 dias, você praticamente não é mais a mesma pessoa em termos de saúde. O mais interessante é que, quando você chega ao final desse período, dificilmente vai querer voltar a consumir açúcar como antes. Isso porque você não só percebe os resultados no espelho e na balança, mas também sente os benefícios internos. Mais energia, menos dores, mais disposição para viver o dia a dia. E, principalmente, você descobre que é possível viver muito bem sem depender daquele docinho depois do almoço ou daquela sobremesa todo dia. Quando você atinge os 30 dias sem açúcar, o impacto vai muito além da estética ou da energia. Estamos falando de mudanças profundas e duradouras na sua saúde. Uma das principais transformações é a melhora no funcionamento do coração e do sistema circulatório. O consumo excessivo de açúcar está diretamente associado a doenças cardiovasculares, porque ele aumenta os níveis de triglicerídeos, eleva o colesterol ruim e favorece a inflamação dos vasos sanguíneos. Com 30 dias sem esse excesso, os níveis de gordura no sangue começam a cair, a pressão arterial tende a se estabilizar e o risco de desenvolver problemas cardíacos diminui significativamente. Outro benefício marcante é o controle mais eficaz do apetite. O açúcar é viciante e causa picos de insulina que aumentam a fome, especialmente a vontade por carboidratos e doces. Quando você se liberta desse ciclo, os sinais de fome e saciedade do corpo começam a funcionar corretamente. Isso significa que você passa a comer menos, sem esforço, e sente satisfação com quantidades menores de comida. Essa mudança é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas relatam perda de peso consistente após 30 dias sem açúcar. O cérebro também passa por um processo de transformação. Estudos mostram que o consumo exagerado de açúcar pode afetar a memória, a concentração e até acelerar o declínio cognitivo. Quando você retira o açúcar da dieta, a inflamação cerebral diminui, a comunicação entre os neurônios melhora e a clareza mental aumenta. Pessoas que fizeram esse desafio relatam mais foco para o trabalho, mais produtividade e até uma sensação de maior calma e estabilidade emocional. E aqui entra um ponto importante: o envelhecimento. O açúcar está diretamente ligado a um processo chamado glicação, em que as moléculas de glicose se ligam às proteínas do corpo e formam compostos que aceleram o envelhecimento celular. Isso afeta a pele, deixando-a mais flácida e com rugas, mas também afeta órgãos internos. Em apenas 30 dias sem açúcar, esse processo começa a diminuir, e a diferença pode ser vista tanto no espelho quanto sentida por dentro. Sua pele ganha mais elasticidade, seu corpo se sente mais leve, e você ganha anos de vitalidade. Outro efeito poderoso de cortar o açúcar é a redução do risco de câncer. Muitos estudos mostram que células cancerígenas utilizam glicose como fonte de energia. Claro que isso não significa que o açúcar por si só causa câncer, mas o excesso cria um ambiente favorável para o crescimento dessas células. Ao reduzir o consumo, você contribui para um ambiente metabólico mais equilibrado e menos propenso a doenças graves. E não podemos esquecer da saúde bucal. Açúcar é o principal alimento das bactérias que causam cáries e problemas na gengiva. Em 30 dias sem ele, não apenas a saúde dos dentes melhora, mas o hálito também se torna mais agradável. Muitas pessoas relatam que até a sensibilidade dentária diminui depois desse período. Agora, é claro que chegar a 30 dias sem açúcar exige disciplina. Não é só deixar de comer sobremesa, mas também aprender a identificar os açúcares escondidos em alimentos industrializados. Produtos como pães de forma, molhos prontos, iogurtes, sucos de caixinha e até alimentos que parecem fit muitas vezes carregam grandes quantidades de açúcar. Por isso, é fundamental ler os rótulos e buscar opções mais naturais. Uma boa estratégia é substituir o açúcar por frutas frescas ou secas, que além de adoçarem naturalmente, ainda oferecem fibras, vitaminas e minerais. Chás naturais também podem ajudar muito nesse processo, porque além de aquecer e trazer conforto, eles dão uma sensação de saciedade e reduzem a vontade de comer doces. Outro segredo é não deixar a sua alimentação monótona. Quanto mais colorido e variado for o seu prato, menor será a vontade de buscar prazer no açúcar. Aposte em alimentos ricos em fibras,
como legumes, verduras e cereais integrais, que ajudam a manter a saciedade por mais tempo. Inclua também boas fontes de proteína e gordura saudáveis, como ovos, peixes, castanhas e azeite de oliva. Essa combinação mantém a energia estável e afasta os picos de fome. Ao final dos 30 dias, algo muito curioso acontece. A sua relação com a comida muda completamente. Você passa a perceber os sabores de maneira mais intensa, começa a valorizar alimentos naturais e descobre que o prazer de comer não depende de uma sobremesa açucarada. Isso é libertador, porque mostra que é possível ter uma vida muito mais saudável sem se sentir privado ou infeliz. E talvez o maior aprendizado desse desafio seja a consciência. Quando você passa 30 dias sem açúcar, descobre o quanto ele estava presente na sua rotina de forma automática. Esse período cria uma nova relação com a comida, mais equilibrada e mais consciente. Depois disso, até se você decidir consumir açúcar ocasionalmente, será em pequenas quantidades e sem a dependência de antes. Em resumo, ao cortar o açúcar por apenas 30 dias, você reduz inflamações, melhora a pele, ganha mais energia, perde peso, protege o coração, fortalece o fígado, equilibra os hormônios, melhora o humor, turbina a memória, fortalece a imunidade e ainda atrasa o envelhecimento. São benefícios reais e palpáveis que qualquer pessoa pode alcançar. E o melhor de tudo é que não é preciso gastar dinheiro com suplementos caros ou tratamentos milagrosos. Basta tomar a decisão de reduzir ou eliminar o açúcar e permitir que o seu corpo faça o trabalho. Afinal, o organismo é uma máquina inteligente e, quando você tira os obstáculos, ele se recupera sozinho. Portanto, o convite é claro: experimente. Se desafie a ficar 30 dias sem açúcar e observe os resultados no seu corpo e na sua mente. Pode ter certeza de que você vai se surpreender com o quanto sua vida pode mudar em tão pouco tempo.